melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Field Creativity. Olá, esse é o trabalho Tech Challenge da fase 1 e o objetivo do trabalho é desenvolver esse modelo preditivo de regressão e estimar os custos de planos de saúde individuais. Então, a gente está utilizando aqui uma base de dados que tem entre as informações a idade, gênero, o IMC da pessoa, número de filhos, se a pessoa é fumante, região onde reside e o custo dos planos de saúde. Então, a gente tem um processo aqui separado em algumas partes, a preparação do ambiente inicialmente, né? E depois exploração dos dados, pré-processamento e treinamento e avaliação dos modelos que a gente utilizou. E nesse primeiro passo aqui da preparação do ambiente, a gente faz as importações de todas as bibliotecas e todas as funcionalidades que a gente vai utilizar durante a criação desse modelo de regressão. Então, todos os importes importantes aqui estão nessa parte, além do arquivo que é utilizado como base de dados para o treinamento desse modelo. E inicialmente aqui temos alguns dados específicos, então aqui as 5 primeiras colunas linhas dessa base. E vamos começar aqui fazendo uma exploração desses dados. Então, ali, algumas estatísticas descritivas do dado, como, por exemplo, as colunas que tem, né? E mostrando a quantidade de dados que são non-nullables e também a tipagem. Então, temos alguns dados aqui que realmente não são numéricos e provavelmente serão tratados. E mais abaixo, uma descrição um pouco sobre esses dados. Então, por exemplo, aqui temos na parte dos valores de cobrança, um valor mínimo cobrado para um paciente é 1.121 e o valor máximo 63.770. Na parte de idade, temos ali pessoas entre 18 e 64 anos, tem uma média ali de 39 anos. Número de filhos varia entre pessoas que têm nenhum filho e 5 filhos. E sobre IMC, o mínimo registrado é 15 e o máximo 53. Agora vamos mostrar um pouco da distribuição desses dados. Então, falando um pouco aqui sobre a distribuição das variáveis, dos valores que tem nesses dados, a gente criou aqui alguns gráficos para mostrar a distribuição. Inicialmente aqui, a contagem de pessoas de sexo está bem equilibrada, como pode ser visto. Já na contagem de pessoas que têm filho, existe aqui visualmente, parece que não, mas tem um certo equilíbrio entre pessoas que não têm filho e pessoas que têm filho. Então, isso abaixo também vai ser importante que nós vamos criar um valor novo que vai ser adicionado para dizer se a pessoa tem filho ou não, baseado nos dados que estão aqui. Pessoas que fumam ou não fumam não está tão equilibrado, então existem muito mais pessoas que não fumam que pessoas que fumam, e isso vai ser importante também para a análise dos custos e as regiões. No caso, tem mais pessoas no Sudeste e as outras regiões estão mais equilibradas. Mais abaixo, a gente vai fazer um gráfico sobre as variáveis numéricas. Então, aqui na distribuição de idade, por exemplo, como você pode ver, aqui existe uma distribuição inicial maior para as pessoas de 20 anos e as outras partes, né, as outras idades estão mais equilibradas. Massa corporal, normalmente ali tem no meio ali pessoas com uma idade de 30 anos, começam a ter ali um aumento de massa corporal, que normalmente é comum. E sobre os custos,
temos uma concentração maior aqui inicial entre 1.000, 10.000 e 20.000, e mais para frente no gráfico a gente não tem tantos dados assim. Depois de uma análise da distribuição dos valores, a gente quis fazer as próximas verificações, né, em cima dos nossos dados. Então a gente começou vendo se tinha algum número zerado, né, se tinha algum valor nulo, alguma coisa que tivesse fazendo uma diferença no gráfico que não pudesse ser analisado, que não fosse um número em si. Então a gente começou aqui vendo os valores nulos, e a gente viu que não tinha nenhum, né. Aí descendo um pouquinho mais, a gente, a partir disso, depois que não tinha mais nenhum número, a gente começou a ver, de acordo com aquela distribuição de que a metade do nosso número de dados não tinham filhos e a outra, mais ou menos a metade, tinha. Então a gente decidiu criar uma nova coluna chamada Has Children, para fazer em cima dessa hipótese de que tinha filhos ou não faria alguma diferença em cima dos dados, né? Então a gente deu uma olhada aqui na distribuição, mas a princípio a gente não viu isso, né? Não teve esse entendimento. Então a gente partiu para a análise de correlação entre os valores, né? Então a gente fez uma matrizinha de correlação, e aqui a gente pode ver um pouco mais, né, o quão forte ou fraca é uma correlação entre as variáveis, né, que a gente tem aqui, né, que seria o charges, o children, BMI e o age, né? Então, dando uma olhada por cima aqui, nenhuma delas tem uma alta correlação, né? Então, descendo um pouquinho aqui, a gente vai ter aqui a análise dos resultados, né? Então, a correlação entre os custos de MC é positiva, mas relativamente baixa. A correlação dos custos de idade é positiva e moderada, tendo um coeficiente de 0,3, que está aqui em cima. A correlação de custos do número de filhos é muito baixa, com coeficiente de 0,068, ou seja, um número muito próximo de zero aí, tá? Então, uma correlação muito baixa, né? Como está aqui na decisão. Então, conclusão, a matriz de correlação sugere que a idade e MC são mais relevantes para prever os custos, né, do que o número de filhos pode ter uma menor propriedade. Então, isso a gente volta aqui para a nossa tabelinha aqui, né, e a nossa hipótese de ter filhos ou não ter filhos interfere no valor, e a gente chega à conclusão que não, né, através dessa matriz de correlação aqui de prioridade. Dito isso, a gente começa a nossa análise bivariada, né? Então a gente separou as colunas aqui, né, nas categóricas, e a gente fez uma análise em cima da distribuição de charges para elas, para poder ver individualmente como é que esses dados vão se sair. Então, aqui já de começo, a gente consegue ver que a distribuição de charges por sexo, eles estão muito equilibrados, né? A maioria dos valores estão próximos aqui do boxplot, né? Próximo aqui de 5 a 15 mil, mais ou menos. Então, elas não têm tanta diferença, né? E depois a gente viu a de fumante, né, que seria a de smoker. E aqui sim a gente viu que tem uma diferença muito grande entre os dados. E esse aqui seria o nosso maior foco. Até na matriz de correlação, ela vai ter uma valoração um pouquinho maior que a gente vai ver para frente, que a gente vai fazer. Mas, a princípio, só nesse gráfico, nesse box plot, a gente já consegue ver isso. Na distribuição de charges por região, né, os custos, dá para ver que a gente tem uma leve diferença aqui no Southeast, né? Laranjinha aqui que vocês estão vendo, mas no restante das regiões ela não tem uma diferença tão grande. E novamente aqui é aquela nossa, que a gente está fazendo um estudo aqui sobre as crianças, né, o número de filhos, e a gente consegue ver aqui uma relação não muito forte de diferença entre elas, tanto que os gráficos estão mais ou menos na mesma linha de dados, e aí a gente vai ter alguns outliers aqui, né, mas que não fazem parte da maior parte dos dados, né, na grande maioria dos dados. Logo abaixo a gente vai ter a distribuição de charges por Has Children, né, que é aquela que a gente fez, e aqui novamente corroborando com o fato de que elas não fazem tanta diferença ou não tem tanta relevância assim para o nosso estudo de caso, né. Dito isso, a gente fez um pair plot com idade, BMI e os custos, né, que aparentemente seriam os principais focos, né, e uma diferenciação pelo sexo, né, para a gente saber se tem alguma diferença nessas três categorias de acordo com o sexo da pessoa, né, nos custos. Então aqui vocês conseguem ver esse pair plot, e está bem distribuído, tá? As bolinhas azuis com as laranjas aqui, elas estão muito bem distribuídas entre si, então a gente não consegue achar uma correlação entre elas ali, né? Ou seja,
Teria que ter um terceiro fator ali, mais uma variável que estaria influenciando, né, nesses custos, né? A gente ainda consegue ver aqui na idade, por exemplo, que ela tem uma leve indicação aqui para cima de crescimento, uma reta de crescimento aqui, que também está explicado aqui em cima, e com isso, esse seria o primeiro parâmetro que a gente vê, né, que a idade ela é uma influência nos custos, mas provavelmente deve ter mais alguma coisa, né? Então, assim, com base nos box plots de cima, né, a gente pode obter alguns insights sobre a relação dos charts e as variáveis categóricas, né, que seria o sexo, se a pessoa fuma ou não, e a região, né. Então, primeiramente, aí, sobre ser fumante, há uma diferença clara nos custos, né, que é o que a gente mostrou ali, com comparação com os não fumantes, né. Os fumantes tendem a ter um custo médio muito mais alto, com uma mediana de charges significativamente superior à dos não fumantes. A variabilidade dos custos entre fumantes também é maior, indicando que ser fumante é um fator importante no aumento dos custos dos planos de saúde, né? Então, o que a gente conseguiu ver ali nos box plots de cima, novamente, só corroborando esse dado, de que existe uma diferença bem grande aqui dos não fumantes com os fumantes. E esse seria a nossa primeira variável aí de relevância, né, de ser fumante, né? O sexo tem uma pequena diferença nos custos, né, do plano de saúde entre homens e mulheres, mas é bem pequenininha, e com os homens tendo um custo um pouco mais alto, né, e é importante destacar que essa diferença é bem menor em comparação com o impacto observado em relação a fumantes, né, então, apesar de ter uma diferença leve ali, não é muito grande, né, não é tão relevante assim para o nosso estudo aqui. Na questão de região, novamente, né, o Southeast, como a gente viu, tem uma mediana de custo um pouco mais alta do que as outras regiões. O Sudoeste, né, o Southwest, aparenta a mediana com um custo mais baixo, ela está um pouquinho mais para baixo ali. Vou subir um pouquinho para mostrar aqui, que vai ser esse aqui, ó. Desculpa, aqui é do Children. Aqui, ó. Southeast, Southwest, ela é um pouquinho mais baixa. Mas o valor final ali, ele ainda vai estar um pouquinho... O valor inicial dela ainda vai estar pareado ali, né? E os custos são semelhantes em todas as regiões, né? Na questão do número de filhos, né, a mediana dos custos de planos é relativamente consistente, sem grandes mudanças visíveis, e os grupos com 4 e 5 filhos têm uma menor quantidade de dados, que pode afetar a confiabilidade da análise, né? Então, esses grupos mostram uma mediana mais baixa e maior dispersão em relação ao restante, né? Existem outliers em todos os grupos, né? O que indica que esses outros fatores, além do número de filhos, influenciam custos mais altos dos planos de saúde, né? O número de filhos parece ter um impacto limitado e não é um fator determinante isolado para os custos dos planos, como a gente viu naqueles box plots. Aquela hipótese dos Rest Children que a gente fez inicialmente, né? A mediana dos custos é bem próxima entre as pessoas que têm ou não têm, e os custos são relativamente maiores para as pessoas que têm filhos, porém não parece ter grande impacto nos custos, que foi também a conclusão que a gente chegou. Conclusão, a variável fumante é o fator categórico mais impactante nos custos, com uma diferença clara na mediana e na distribuição geral. A variável região, né, region, pode ter uma influência moderada, e o número de filhos tem um impacto menor, menos evidente, né? O gênero, embora mostre algumas diferenças na dispersão, não parece um fator crucial na avaliação dos custos dos custos dos planos. Bom, chegando agora à parte de pré-processamento, né, depois de fazer toda essa análise dos dados, a gente, como a gente já viu, tem algumas informações, algumas características que são variáveis categóricas, né? Então precisa de um certo tratamento para poder ser considerado no modelo. Os principais pontos que a gente já comentou aqui, que são o gênero, né? Se é fumante, a região, e teve também a análise que apareceu como insight, né? Comparar se tem filho ou não. Então, tudo isso precisa de uma codificação dos dados para ser considerado no modelo, né? Então, foi utilizada a técnica de label encoding para alguns dos dados e o on-route no caso da região, quebrando a informação em algumas colunas, como é possível ver aqui abaixo, né? Após aplicar essa técnica. Então, uma amostra aqui das informações. Em seguida, a gente faz novamente uma correlação aqui. Então, temos duas visualização. Primeiro, a gente tem uma relação aqui ordenada dos dados correlacionado com a variável de custo, né? Obviamente, o custo vai ter relação 1. Então,
fortalece a ideia de que ser fumante tem uma relação alta, né? A idade também tem uma tendência, foi mostrado no gráfico anterior, e o IMC. Os demais aqui acabam caindo com a correlação muito baixa. Nesse gráfico mais abaixo aqui, a gente consegue ter isso de uma forma mais ampliada e facilmente aqui, olhando a linha de custos, a gente percebe que, novamente aqui, ser fumante tem uma correlação muito alta. A idade tem uma correlação já moderada, né? Então tem uma tendência de ser um importante variável. E o IMC com uma correlação baixa, mas de alguma forma pode contribuir. Então reforça a ideia da gente utilizar essas variáveis para o modelo, né? Então, como conclusão, né, novamente fortalecendo a ideia de ser fumante, né, que tem uma correlação muito forte, as regiões já mostraram uma correlação fraca, né, para não ser considerada no modelo, apesar de algumas regiões terem uma variação, como já foi comentado, e o gênero, né, o sexo acabou não tendo uma correlação também significativa. Então, são variáveis que podem ser, digamos assim, descartadas, né? Então, na análise, a principal ideia de ter como característica é ser fumante. E partindo dessa ideia do que já foi considerado, né, e então inserido no pré-processamento para preparar para o modelo, na ideia de quais técnicas e quais modelos vão ser utilizados, então a gente criou alguns cenários, dadas as características, né? Por exemplo, como a gente tem alguns dados categóricos em escalas diferentes, a primeira etapa seria necessariamente o feature scaling. Então, para testar possibilidades, a gente utilizou tanto sem escala, né? Vai ter um cenário aqui que vocês vão ver os dados sem escala, utilizando a ideia do min-max também como um outro possível cenário, e o standard scaler também como mais uma possibilidade para a gente explorar mais variedades de resultados e assim ter uma escolha melhor de qual modelo e qual pré-processamento, né, combinação a gente consegue achar o melhor modelo. E para a técnica, a gente procurou alguns algoritmos de regressão, então tem uma série de variações aqui, desde Linear Regression até o MLP, trazendo informações um pouco já mais avançadas, aí vocês vão ver que tem um custo maior de rodar essa técnica, e também incluindo, enfim, outras técnicas aqui, como a árvore de decisão, o Random Forest. E, para finalizar, são como escolha, né, das variáveis aqui de idade, IMC e o Smoker. Então, a partir dessa combinação, foram criados alguns cenários que foram avaliados e como parâmetro, né, para as principais técnicas que a gente tem hoje disponível, né, que é o erro médio absoluto, que a gente consegue indicar o erro médio em unidades de variável, o mean squared error, para necessariamente a gente ter uma visualização ali do que de fato está sendo o grande fator de erro dentro do modelo, e o RMSE também de forma bem similar, e por fim o R2, trazendo um coeficiente talvez um pouco mais com ideia mais de variabilidade, de explicar a variabilidade do modelo em si. E também o tempo de execução, porque de fato não basta ter só assertividade, mas a ideia de ter um modelo que tenha uma performance, obviamente vai depender da aplicação, mas de fato é uma variável importante para ser considerado numa escolha de qual algoritmo de fato é o melhor para ser utilizado, né? Bom, então, diante do cenário exposto pelo Lucas, um dos grandes desafios de conseguir testar tantos modelos diferentes em tantas técnicas diferentes, né, que foi justamente esse cenário. A gente tem aqui uma série de combinações em relação a datasets com feature scaling ou sem feature scaling, e também as diferentes técnicas para a gente aplicar. Foi necessário a gente desenvolver algumas funções e para também facilitar a análise do resultado desses modelos, né? Então, o primeiro ponto foi a criação de uma função para a gente fazer a separação de treino e teste dos nossos datasets.
A segunda parte delas, isso aqui, pela necessidade de utilizar o teste dos modelos para cada um dos scalers, a gente criou uma função auxiliar. E essa daqui é onde está o coração de tudo, né? Onde a gente tem alguns parâmetros que são importantes para a gente receber durante a análise dos modelos. Mas o mais interessante de tudo nessa função aqui, a ideia não é entrar no detalhe de como foi desenvolvido, mas é o ponto de que o resultado, ao executar essa função, ela gera um dataset que permite a gente lá na frente comparar todos esses modelos de uma só vez. O que foi um fator crucial ali para a gente decidir qual foi o modelo que melhor atendeu as nossas necessidades, de acordo com as métricas que a gente está avaliando. Então, como mencionado anteriormente, aqui são todos os modelos que a gente testou, e aqui embaixo a gente tem ele sendo executado para cada um dos datasets que a gente tem com ou sem o scaler, tá? Então, a primeira etapa, que é uma questão visual em relação à avaliação dos modelos lineares que a gente tem em cada um desses cenários, é onde a gente consegue ver, acho que só alguns primeiros insights, né? Depois o André ele vai discorrer um pouco melhor referente a esses resultados, mas ficar claro que num quesito de performance, o MLP, ele está, de fato, muito mais demorado do que os demais, mas isso faz sentido dadas as características desse modelo, por se tratar ali de um modelo que trabalha ali com rede neural. E, de certa forma, aqui a gente teve um bom resumo de todas as técnicas que a gente avaliou, e complementar a essa técnica textual, a gente traz também aqui o dataset, falando de cada um desses modelos, quais são todas as métricas que a gente tem, que foi, digamos que a base utilizada para permitir a gente gerar todas essas mesmas visões, analisando os gráficos de cada um desses modelos, com cada um dos escalonamentos que foram apresentados, né? Então, aqui, cada uma das métricas tem todos os modelos em comparação, e agora a gente pode passar a palavra para o André para que ele dê continuidade na explicação de cada um desses resultados, que foi crucial para a avaliação dos nossos modelos. Como conclusão do nosso trabalho, a gente pegou todo aquele conjunto de métricas que nós podemos aferir com os diversos modelos, com as diversas técnicas de feature scaling que nós utilizamos, e com isso a gente tem um comparativo visual, e o próprio Leonardo já mostrou de forma textual quais são os valores, mas visualmente a gente começa a perceber aqui, quando está olhando para a métrica de R2, e o MLP ele tem um destaque em relação ao Randall Forest, mas ambos são os modelos que se comportam melhor com o nosso conjunto de dados. Então, nós acabamos notando que tínhamos dois candidatos, e em algum momento a gente teria que decidir entre esses dois candidatos. E continuando olhando as métricas, nós vemos que são os que têm as melhores métricas de RMSE, de IMAI, né, de MSE. Só que quando a gente começa a ver o tempo de execução para poder fazer, né, o tratamento dos dados, nós percebemos que o MLP, pelas características dele de ser uma rede neural, ele toma um tempo elevadíssimo em relação aos demais. Então, com isso, nós chegamos à conclusão de que o melhor seria o Random Forest para trabalhar com o conjunto de dados que nós temos no presente momento, né? E os demais gráficos estão utilizando também o Minmax Scaler, o anterior, se eu não me engano, é o Standard Scaler, exatamente, e nós também notamos o mesmo comportamento, né? São os dois regressores que se comportam melhor, sendo que quando a gente olha com o Minmax, o Random Forest já tem uma performance bem superior ao MLP, mas ainda assim são os dois modelos mais interessantes na nossa análise, né? Como sempre, o MLP tomando mais tempo na execução, e quando a gente começa a olhar sem a utilização de nenhum tipo de scaler, ou seja, nós não fizemos nenhum feature scaling para trabalhar com os nossos dados, o Randall Forest desponta entre todos os modelos, e foi com isto que nós chegamos à conclusão, que é o melhor modelo para aplicar nos nossos testes. Nós pegamos e fizemos um comparativo entre os valores reais e os previstos,
E nós podemos aqui pegar e ver esses resultados. O que acontece? Ao final, nós traçamos um gráfico que pôde fazer a gente perceber tudo que já foi falado no decorrer dessa apresentação. Que nós temos uma grande confiança neste modelo, avaliando na faixa inicial em torno de 1.000, 1.300, alguma coisa assim, até a uns 14.000, talvez 15.000. E a partir disso é possível notar que o modelo perde muita confiabilidade. Isso se deve à distribuição. Nós temos a maior faixa de valores com custos menores. E custos maiores, nós temos muita diferença, muita discrepância, talvez muitos outliers, e demonstra que o modelo perde bastante a confiabilidade quando a gente ultrapassa essa faixa de 14.000, 15.000 aproximadamente para os custos. E com isso, nós podemos dizer que nessa faixa nós temos uma grande confiança nas predições do nosso modelo, né? Nós mostramos aqui o p-valor para cada uma das variáveis que nós utilizamos, né, em termos de idade, e, o IMC e a questão de performante ou não, né? E, de acordo com todas as métricas, nós pegamos a conclusão de que o Randall Forest é muito melhor, tá? Temos aqui os valores destacados do Randall Forest apenas, e considerando que nós temos 75% da concentração dos valores de custos do plano entre 1.121, corrigindo os valores que eu havia falado, até 16.000, nós percebemos que esse é um intervalo de confiança que a gente pode pegar e aplicar as predições. Qualquer coisa fora dessa faixa pode incorrer em riscos de previsões erradas. E com isso, agradeço a atenção, em nome de todos os companheiros do grupo. Muito obrigado e encerra-se aqui a nossa apresentação.